Olá, vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos bater um papo com a Thaís Smith. Nós vamos falar alguma coisa sobre dicas de cozinha. A Thaís, ela é proprietária de uma loja online da Estela Mares, que vende umas saias maravilhosas, que eu sou super fã dessas saias. É, já tenho as saias da Thaís. Mas hoje nós vamos falar de cozinha, de dica de cozinhas. A Thaís posta muitas receitas gostosas. Ela tem um jeito diferente de manter a cozinha dela e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para quem não sabe, também cozinho. Oi, Thaís, Olá, tá me ouvindo bem? tudo bem? Tudo bom? E aí, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, Ah, então tá bom. Tá me vendo? Tá tudo ok. tudo ok. Ah, então tá bom. Então vamos bater esse papo hoje gostoso, falar sobre cozinha, né? Isso. Eu estava contando aqui que você é proprietária da loja da Estela Mares, mas hoje a gente não vai falar de roupa, né? Não, hoje não, tá vendo? Pra gente não é só isso, né? A gente fala sobre outras coisas também. Eu falei que eu sou super fã das suas saias, que já tem as suas saias. Eu tinha duas, mas me roubaram uma, Thaís. Agora me roubaram uma que fiquei só com uma. É, porque assim, ó. Acredito! Quando a gente tem filhos que acabam usando as mesmas coisas, eles abrem o guarda-roupa, pegam as roupas, né? Então eu já tô um pouquinho acostumada com isso. Nossa, tá muito estourada a luz aqui, né? Peraí, deixa eu só apagar uma luz ali rapidinho. Vai lá. A Thaís tem duas crianças. Bom, para quem não sabe, quem está entrando aqui, Ai, Thaís, eu estou melhorou. contando que melhorou, que eu tenho 11 filhos e agora nesse isolamento tenho 10 aqui em casa, então o negócio na cozinha está complicado. Nossa, eu tô muito curiosa pra ouvir você contar um pouquinho da dinâmica aí de 12 Não, mas anos, contando com não. você e com o marido. Depois desse isolamento, os que estudavam fora vieram para casa, então estamos aqui com 10 dos 11 filhos, né? Então as nossas refeições têm sido muito movimentadas. Imagino. Imagino as suas louças também, André. Nossa, nem me conta, mas a gente tem uma dinâmica boa aqui. Como já tem bastante filho grande, então a gente faz um revezamento, né? Eu faço uma tabela e ponho eles para trabalhar. Mas vamos lá. Ah, eu gosto muito, Thaís, quando você posta as suas receitas, né? Eu acho bem legal, acho um jeito de você fazer, de você apresentar, é bem interessante. E aí, o que você conta das suas receitas? Como que você aprendeu essas receitas, já que a sua formação não é gastronomia, como a minha é, né? Não, então, assim, acho que eu não comento muito, mas o meu pai, ele tem restaurante desde antes de eu nascer. Meu pai é da gastronomia, ele é chefe de cozinha. Então, acho que daí vem o gosto pela cozinha, né? Com certeza. Mas, assim, meus pais super hiper cozinheiros, então sempre comi muito bem. Só que a minha mãe, aquela colérica raiz, ela sempre dominou a cozinha. Então eu nunca fiz nada, né? Assim, eu era a típica solteira madame que não fazia nada em casa, sabe? Assim, minha mãe nem pedia nem nada. Então, assim, antes de eu casar, eu não fritava nem ovo. Deu uma penada, mas a gente fala isso mais pra frente, assim. Mas, então, assim, eu cresci comendo bem, mas, assim, comida simples, sabe? Comida de família, mas aquele macarrão, arroz, feijão, carnes muito variadas. Minha mãe sempre cozinhou muito, sabe? Assim, de comprar o frango inteiro e limpar ele inteiro, fazendo a pressão com caldo, aquela delícia, assim. Eu cresci muito assim, né? Comendo comida de verdade, comida boa, de mãe. E sempre gostei muito. Então, quando eu casei, eu quis trazer isso para minha vida, para minha família, né? E aí, assim, não sabia nada. Então, eu lembro que quando eu casei, assim, era mãe, 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 WhatsApp todo dia, né? Chegava do trabalho, mãe. E assim, o básico, sem vergonha. Mãe, como é que eu faço feijão? Como é que eu faço arroz para ele não ficar empapado, né? Mas, assim, a gente tem muita facilidade hoje em dia, né, Andréia? Muita, muita, Sim. muita. Se ainda no tempo das nossas mães, assim, o livro de receita, hoje em dia, gente, você pega o celular enquanto você tá na cozinha, você abre no YouTube, tem 1000 canais. Então, assim, a gente não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Eu falo assim, minha mãe também sempre cozinhou muito bem. E eu também sempre não fui de fazer nada.
e casei, fazia só o trivial, só que me despertou um pouquinho, porque eu tinha um filho alérgico. Eu tive um filho alérgico há 21 anos atrás. E eu Nossa, queria entender, e há 21 anos atrás era tudo muito difícil, tudo muito caro. Não existia o que tem hoje, sem lactose, sem glúten, sem. é... Não. Se a gente quisesse, a gente tinha que fazer. E foi aí que eu comecei a despertar um pouquinho. Falei, não, eu preciso entender como é que funciona essa troca de farinha, essa troca de água por leite, porque ninguém queria muito arriscar. Porque falava assim, ai não, fica ruim, fica não sei o quê. E foi aí que eu despertei. Foi por conta desse filho que eu me enfiei na gastronomia por necessidade, né? E Ah, e aí, você quando a tem gente formação, né? sim, tenho. Eu tentei várias formações, mas com a família estava em primeiro lugar, eu tentei primeiro direito, fiz 4 anos de direito, depois com a mudança de família, da família não deu certo, aí fiz 3 anos de pedagogia, e depois nasceu um que foi para UTI, foi um pouco mais complicado, então também deixei a pedagogia, mas quando eu entrei na gastronomia, eu falei, não, agora a gente vai até o final, porque vai ser uma necessidade, e foi aí que surgiu esse gosto um pouco por cozinhar. Mas eu lembro que quando eu casei, eu herdei da minha mãe um livrinho de receita, lógico, né? Maravilhoso. E que esse livro tem até hoje aqui em casa e Que legal. muitas vezes a gente pega e olha. Mas é assim, Thaís. A gente vai falar um pouquinho, né, dessas dicas de cozinha, que a Thaís também tem 2 crianças, trabalha com certeza, quando o negócio é da gente, trabalha o dia todo, né? Não tem dia, nem, Não, né? E a tudo gente junto e misturado, né? tudo misturado, né? E assim, dá, gente, dá para com algumas dicas, dá para fazer, assim, não tem desculpa, igual a Thaís falou. Ah, alguém me perguntava, ah, como que eu aprendo sozinha? Gente, a internet está aí. Basta querer, ter vontade. Vai errar algumas vezes? Vai, não acontece nada. Vai É só entender que não dá fazer. para misturar isso com isso e pronto. Uma, duas, 3 vezes que erra É e isso. acabou, né? É isso Igual mesmo. eu, imagina, há anos atrás, as nossas avós, nas nossas mães, era tradição, era de uma para outra que ensinava, Isso. porque não tinha como aprender. E hoje não, você quer, por exemplo, hoje mesmo eu queria fazer um molho pesto diferente, vai lá no YouTube, procura Isso. e sem desculpa. Mas como você faz, Thaís, para sua organização da cozinha? Porque você tem criança pequena, a sua pequenininha está com 1 ano, não tá? Vai Ela tá fazer com um ano. 8 meses. Agora em Vai fazer maio, um ano. em maio Faz um ela vai ano. fazer um aninho. Nossa, como passa rápido, né? Mas enfim. É, Então, até depois eu quero ouvir também a sua experiência com 11, né? Que a gente sempre tem curiosidade. Mas enfim, aqui em casa, eu até pego de você, de outras mães. Eu gosto muito de acompanhar porque a gente aprende muito, né? Inclusive as dicas com de outras mães certeza. me ajudaram demais. E assim, uma coisa que eu vejo que muitas pessoas fazem, eu não faço, é cardápio. Eu nunca fiz um cardápio. Eu não sou muito da organização. Eu sempre vejo que você fala que você não é ninguém sem a sua agenda, né? E eu não Não, tenho isso. Eu não tenho porque você isso. imagina, se eu não tiver aqui em casa, vai virar bagunça, né? Não, quem sabe? Então, quem sabe quando eu tiver 10, 8, eu também não vire refém da minha agenda, né? Não, é assim. Aqui em casa eu funciono com cardápio, porque até pelo fato da economia, a Ah, com gente certeza. tenta, assim, quando a gente tem menos filhos, dá para ir levando, mas quando começa, quando entra os adolescentes que comem até as paredes, então a gente começa a trabalhar algumas coisas para ver se diminui um pouquinho o gasto da alimentação. Claro que é uma coisa muito simples que a gente faz aqui, mas ele tem me ajudado bastante. Essa forma de organizar esse por cardápio, como que eu faço esse cardápio? Eu fazia mensalmente. Hoje não consigo mais fazer mensalmente porque não tenho nem aonde guardar as coisas. É muita Então, coisa. o cardápio no máximo que eu consigo fazer é quinzenal. Então, é coisas da minha cabeça, é no papel, não é nada digitado. Alguém me fala assim, Andrea, passa para mim seus cardápios. Eu falei, gente, é assim, ó, Ah, eu pego um papel sulfite, escrevo ali, e uma coisa muito simples. E o cardápio, Thaís, é muito simples porque eu coloco só a proteína. Então, eu coloco só ah,
Porque eu já tenho na cabeça o arroz e o feijão já é uma coisa trivial. Então, Né? Claro, o meu carboidrato cardápio, tá aí, né, pra gente proteger. o meu cardápio, eu só faço o cardápio da proteína. E o resto, eu sei o que eu vou completar. Então, eu Ai, faço o cardápio ótimo isso. só a proteína, não mais que isso. Não é um cardápio elaborado, Isso. arroz, feijão, salada de não sei o quê, não. Então, É um... exatamente. Quando eu falo em cardápio, pra mim, é aquele cardápio de Não, restaurante. Eu falo, gente, como é que eu sei que daqui a 10 dias eu vou fazer uma salada com cenoura, tomate cereja? eu sei que todo dia vai ter o arroz, o carboidrato, o feijão, o legume e a salada, mas a minha proteína ela é definida. Por quê? Para eu poder realizar a compra, para eu poder Ah, saber como que eu faço. Então eu só coloco a proteína aí, nada. E salada, aí vai depender. Eu costumo um pouquinho, funciona aqui em casa, antes dessa alta da carne, eu comprava, eu fazia o cardápio e comprava a carne, deixava no freezer e ia executando. E agora não mais assim. Agora, como que eu faço? Eu vou até onde seja supermercado, o que está em promoção eu compro. ótimo. Depois chegando, hoje em dia é assim, Sim, antes sim. não. Chegando em casa, eu vejo o que eu tenho, aí eu realizo o cardápio, porque eu corro atrás da promoção primeiro. Claro que antes não precisava ser assim, você colocava uma carne de panela, você colocava Isso. uma maminha, então você ia lá comprar, Fresca, né? sim. Sim. E Sim, depois que teve essa alta, não mais foi assim. E eu sim. costumo fazer a mesma coisa para legume, porque aí minha compra é semanal, não tem jeito. A É uma minha compra, também, a minha também. não aguenta mais que uma semana aqui em casa. Não, Aqui primeiro que não também. tem lugar para guardar, segundo que estraga. O que eu Isso, faço? não dura, né? E aí depende do tamanho da família, né, Andréia? Porque Sim, realmente estraga, não importa a quantidade que estraga. você compre, A fruta a folha estraga, o sai legume barata. estraga. Sim, sim. Então aqui é semanal. Como que eu realizo essa compra? Eu vou, faço a compra, então, sei lá, 7 dias da semana. Então eu vou comprar 7 legumes. Aí variados. Aí eu vou até o sacolão, vejo se tem alguma promoção, não tem promoção, ou tem promoção, é viável, não é viável. Chegando em casa, eu tenho esses 7 legumes. Aí eu distribuo esses 7 legumes durante a semana. Então, se eu tenho a proteína e o legume, o resto fica muito simples, muito fácil de realizar. Se você tem. Eu uso a mesma lógica aqui, só que assim, não de maneira. Eu ainda não Sim, anoto. Mas até você estava falando, né? Então, por exemplo, eu faço uma compra mensal, que é aquela que eu vou no atacadão, né? No Sam's Club ou nos atacadões aqui. E aí a gente compra carne congelada, né? sim. Variedade, peixe, carne vermelha, carne de porco, frango. É o que eu tenho aqui. Inclusive, o meu sonho tá na lista de itens de consumo, é a minha lista, né? Hoje eu consegui o robozinho de limpeza. Depois eu quero a máquina de lavar louça que você tem, né? Ai, tá E, quebrada bem agora lá. Ela quebrou, ai. Mas vamos lá. Bem no isolamento, ela quebrou. Vamos. ah, e o meu item 3 de desejo é um freezer para congelar muita carne. Então, alguém me perguntava, vale a pena? Depende da dinâmica da família. Por exemplo, para minha família, vale a pena. Com Vale a certeza. pena sim, porque eu economizo tempo, eu economizo até dinheiro, porque eu vejo uma promoção Exatamente. e eu consigo manter a carne ali por 15 dias e outras coisas que eu consigo congelar. Então, é fundamental aqui em casa um freezer. Exatamente. E eu tenho faz muito tempo, desde quando eu tinha 3 filhos, eu já Então, tinha o freezer. eu já tô sentindo essa necessidade com dois, assim, eu tô pensando, nossa, ano que vem, daqui a um ano, dois, eu quero muito um freezer, porque não é só a carne, né? Você congela Não, feijão, tem um pessoal ajuda. falando aí, né? Vocês congelam comida, assim, a gente pode falar um pouquinho. Eu não congelo de tudo, não. Tem gente que congela bolo, eu não tenho esse hábito, mas eu acho que Eu também não, Thaís. Eu também não congelo, não. A única coisa que eu congelo é uma sobra, por exemplo, uma sobra que ajuda de proteína. eu O também, arroz, o a arroz carne sempre é natural. moída. É, sabe o que a gente faz muito aqui? A gente tem muito costume de no domingo ser churrasco. Muito costume a gente tem. E a gente compra sempre a carne do churrasco em dobro. Por quê? Porque faz toda a carne Sobra e o muito, que né? sobra, ela é congelada. Então, me ajuda muito num jantar, sei lá, chegou uma visita, alguém É, que você não esperava, um é filho que verdade. apareceu sem avisar. Então, isso ajuda muito.
Então, essa sobra, ela é assim, ela é garantida. Eu tenho um de 22 anos que fala, minhas carninhas estão escondidas lá na freezer. É verdade. E Então, nessa época que eu tô também de criança pequena, eu gosto muito de congelar papinha. Já dei essa dica. Aqui eu mesma faço, né? Aquela sopinha sim, bem encorpadinha, gostosinha, com mandioquinha, legumes, né? Uma carninha moída. Eu faço em porções individuais e eu sempre tenho, né? Seja para levar para sair, enfim, é uma mão na sim, roda, né? Porque às vezes a criança, que nem a Helena agora tá com quase 1 ano, então ela tá quase 100% na dieta da família já. Mas, né, tem coisa que não dá. Às vezes você faz um bife, não rola, dá pro bebê um bife que não tem dente, né? Então você cata ali a papinha, é muito prático, né? Então, assim, sim, vale muito a pena o pessoal ajuda. ter essas coisas coringas, principalmente com a criança, né? Porque a gente adulto, a gente tem mais. A gente pode ficar mais tempo sem comer, né? Se hoje não vai dar para jantar, eu como o que tiver, mas a criança não, né? A criança a gente tem a preocupação que tem que almoçar, tem que jantar direitinho. Sim, Então, se sim. não tem ali para ela, você cata do congelador, descongela e dá, né? Eu acho isso Sim, fantástico. eu sempre, a papinha aqui em casa também sempre foi congelada, não realizava todos os dias, 2 vezes por semana, uma vez por semana, e eu já tinha pronta. Primeiro que facilita que às vezes a criança não entra no mesmo horário da família, ela tem que acabar Isso, almoçando ou jantando mais mais cedo, cedo. então a É. comidinha dela já está pronta lá, então isso facilitou bastante. Mas eu sempre digo assim, ó, é possível você ter uma organização na cozinha, de ser uma coisa rápida, de não ser uma coisa cansativa. Basta você querer e ter a sua organização. Porque Isso não mesmo. adianta você chegar às 11 horas da manhã e pensar assim, ai meu E Deus, o que eu vou fazer para o almoço hoje? a Você gente vai tem que perder duas. acordar já pensando. Na verdade, a gente tem que, antes de dormir, já descongelar a carne do dia Por, seguinte, né? por isso que eu gosto do meu cardápio de proteína, porque eu já sei qual vai ser a proteína da semana inteira. Óbvio que tem dia que vai mudar esse cardápio, essa carne está aqui faz tempo, vai essa primeiro, essa depois. É claro que não é uma coisa muito rígida, é uma coisa bem tranquila, mas você tem na sua cabeça, às vezes não precisa pôr no papel se a pessoa, se são poucos na família, se você já tem essa memória, eu vou contar um segredo. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente tem que pôr no papel, porque a gente esquece as coisas. Eu imagino, eu esqueço muito. Então, então a memória já era, então a gente já coloca no papel. É, é muito tranquilo se você tem essa organização. Em questão de 20 minutos, de meia hora, é possível você realizar uma refeição gostosa, bonita e rápida, sem perder muito tempo. Porque não dá para ficar 2 horas numa cozinha. Não tem como, Exatamente. a gente tem outras coisas para fazer. Então, você tem que pensar. E eu sempre penso assim, ó, quando eu vou realizar meu cardápio, eu penso assim, eu já começo nos dias que são complicados. Por exemplo, sexta-feira é um dia complicado, que é o dia considerado da faxina da cozinha. Então, como que a gente faz? Então, o cardápio vai ter que ser simplificado. Vai ter que ser uma proteína que faz, assim, 10, 15 minutos. Então, eu começo pelos dias mais difíceis, né? A segunda-feira é um dia que qualquer casa é corrida, né? É Muito, roupa, é não sei o quê. Então, muito. a gente sempre brinca aqui que segunda-feira é o dia da carne moída, né? Ou dos restos de tudo que você fez no fim de semana, né? O almoço do domingo, a Também janta do sábado, junta tudo e dá na junta segunda. tudo. Então, a primeira coisa, se você consegue se organizar nesse sentido, você tem um dia para compra, você tem um dia que você deixa lá suas coisas picadas, suas coisas lavadas, facilita a semana inteira. Você ganha um tempo muito grande. E esse tempo dá para a gente usar em outras coisas que a gente precisa. Às vezes é um filho, às vezes é um marido. Então a gente economiza esse tempo. Tem gente que fala assim, eu não gosto. Não é que não gosta, é porque não entendeu um pouco a dinâmica. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Então, Exatamente. se a gente investe um pouquinho de tempo para aprender, para olhar, para ver que dá certo, vamos lá, eu acho que é possível sim. Então, as pessoas brincam, André, como você consegue fazer uma refeição em meia hora para 10 para 11? Sai. Não estou brincando, não estou mentindo, ela sai em meia hora. Por quê? O meu feijão já está pronto, congelado. Isso. Já tirei um dia anterior, quer dizer, vai ser só esquentar. A minha carne já está descongelada, vai ser só refogar.
Enquanto eu ponho a carne, eu já coloco o arroz, já preparo o legume e a salada pronto. Ela sai em 20, meia hora. É que assim, exatamente, né, André? A pessoa pode falar, mas meia hora, mas é multitarefa, né? Então, assim, Sim, o feijão, ele já tá cozido, congelado. Você só sim, refoga para comer. O sim. arroz, ele tá lá fazendo, né? A água ferveu, tá terminando. Então, você. A carne tá refogando. Aqui você tá mexendo a carne, aqui você tá mexendo o legume. Ou passando azeite na salada. Você tá fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Sim, sim, é isso mesmo. A gente tem que ter essa dinâmica, né? Eu vou fazer o arroz primeiro, aí quando o arroz ficar pronto, eu vou fazer. Então, isso não vai aí. Você vai levar 1 hora e meia, 2 horas dentro de uma cozinha. Então, Isso. é possível que essa organização você conseguir ser mais rápida. E outra, por exemplo, eu chego na cozinha meio-dia, meio-dia e 40 a gente está almoçando, né? Então, quer dizer, dá tempo de você fazer tudo antes do meio-dia, chega na cozinha, já está quase tudo pronto, assim, semi-pronto. Por isso que eu falo que esse pré-preparo é muito importante. Sim, É, legal se falar. você faz a compra semanal, por exemplo, eu cheguei à conclusão aqui em casa que a salada lavada sai mais econômico para a gente do que eu comprar uma salada. Porque o tanto que eu acabava jogando fora, o tanto que eu desperdiçava, então pago mais caro, porém acaba economizando, né? Eu tenho essa mesma lógica e eu compro o saquinho sempre lavado também. Acaba economizando. Muitas vezes eu estragava, não fazia, não dá tempo, não vou lavar, eu vou deixando ela para depois, porque eu sei que eu tenho que deixar de molho, lavar, secar, aí eu não fazia. Aí eu não... Sim, e outra coisa, Thaís, às vezes eu chegava da feira, então, por exemplo, o dia da feira, terça-feira. Então, eu chegava da feira e queria deixar o pré-preparo pronto para a semana toda. Então, eu lavava a salada, não enxugava a salada direito, a salada apodrecia na geladeira, aí quando você ia fazer a salada estava estragada. Então, eu cheguei a essa conclusão. Claro, e Isso, tem famílias que não, tem famílias que preferem, que sim, já fizeram as contas e preferem comprar, que lavem, ok, não acontece nada, é só uma questão de organização. sim. Então, nós chegamos a essa conclusão de coisas que facilitam. Por exemplo, eu uso muito cheiro verde. Então, tem Eu gente que. Então, graças a Deus, agora eu tenho o cheiro verde ali na minha hortinha. Então, é só ir lá e pegar e rapidinho eu consigo fazer. Mas não, eu comprava já picado, que me economizava tempo e dinheiro. Porque se eu, na hora que eu ia pegar o cheiro verde, ele estava amarelo, ele estava estragado, metade ia para o lixo, metade eu picava. Então, essas coisas eu comecei a descobrir. Você vai fazer um teste, né? Uma semana você faz um teste disso, outra semana um teste daquilo e acaba acertando os ponteiros. Então, isso sai. Se você tem tudo à mão, então a refeição sai tranquila, né? Sai. sim, sim. E também, assim, né? Até você falou do pré-preparo, é importante. Então, sei lá, tem dias que você vai precisar, às vezes, por exemplo, eu gosto muito de fazer aqueles legumes no forno que eu mostro. Um monte de legume. É bom que, assim, até depois você me falar se você. É que na sua casa, como são muitas pessoas, eu imagino que não sobre muito para outras refeições. Mas Não sobra aqui, quase nada. então, aqui eu sou muito adepta, sem preconceito de fazer muito para sobrar para Tá bom. janta e quando é legume, verdura, até para sobrar para outro dia. Eu não me Sim, importo. mas, Arroz, é, feijão, tudo assim, geladeira. mas aqui em casa, Patrícia, eu realizo uma refeição só. Ela tem que sobrar para um jantar, por exemplo. Eu faço o almoço e a proteína tem que sobrar para o jantar. Talvez uma salada não Exatamente. sobre. A proteína e o legume às vezes sobra, mas a proteína tem que sobrar, porque se não sobrar, vai ser complicado com o ovo. Porque Sim, outra proteína exatamente, aqui também. não vai. Então eu falo, hoje vai ter que ser. Igualzinho. Alguém vai ter que comer omelete. Não, aqui é igualzinho. É assim, eu descongelo o frango, aí vai ser para almoço e janta. Aí naquele dia meu marido arrebentou, comeu muito no almoço. Não Chega sobrou. na janta, tem um filezinho ali, ó, só. Falo, vai fritar 3 olhão aí pra comer junto. Você não prefere cozinhar, passar o dia todo cozinhando uma vez só na semana e ter tudo congelado? Olha, é a dinâmica da família. Eu, Andréia, não prefiro. Eu prefiro porque eu gosto de cozinhar, então eu prefiro fazer todo dia. Agora, tem pessoas que preferem deixar a proteína já pronta, ou trabalham fora,
ou não consegue realizar esse tão rapidinho. Ok, é uma questão de gosto da pessoa, né? Estão dizendo que travou, mas eu acho que já Voltou, já voltou, né? voltou. É, Já voltou. acho que voltou, né? Então tá tranquilo. Eu acho que é porque dá um atraso. Pra É gente já voltou, isso. mas pra elas tá voltando agora. E sabe, e alguém me dizia também, eu abri uma caixinha de perguntas e falava assim, como que eu vou aprender a cozinhar? Você quer ver uma coisa? Eu tenho uma filha que ela resolveu ser vegetariana. E ela veio falar comigo. Eu falei, olha, filha, a nossa comida é uma proteína, é uma salada e é um legume. Caso você queira alguma coisa diferente, você vai ter que fazer. Não vai ter jeito. E ela nunca tinha chegado na cozinha. Ela é daquelas, ela é daquelas que estudam, mas a cozinha não era o forte. Sim. E aí ela foi desenvolvendo, desenvolvendo. Hoje realiza esses legumes de forno que as crianças falam assim, ai, faz para mim também, viu? Não é só para você não, faz para todo mundo. Por isso que eu falo, basta você ter o interesse. Ela teve interesse e foi lá, algumas coisas ela perguntava, algumas coisas ela pesquisava no YouTube. Mãe, eu aprendi uma receita, o que você acha? Eu falei, testa aí, vamos ver se vai dar certo. E é assim que se a gente tem interesse, a gente corre atrás, né? Exatamente. E eu acho que vocês devem ser aí, como eu, assim, também muito os alimentos in natura mesmo, né? E botar a mão na massa mesmo, né? Então, por exemplo, não sei, aqui a gente nunca teve o hábito de comprar bolos industrializados. Industrializados é uma coisa que a gente conta no dedo, assim, né? Essas questões de lasanha congelada, de miojo. Eu nunca comprei um miojo, nunca comprei um prato congelado, nunca. Olha, deixa eu contar uma coisa. Eu tenho uma regra aqui em casa, que miojo pode 2 vezes por ano. Um no Ah, primeiro semestre e no segundo semestre. Acontece que outro dia deu um problema e eu falei, gente, hoje vai ter que ser, porque deu um problema na casa, não tinha como realizar uma refeição. As crianças começaram a brincar. Opa, mãe, essa já está sendo a segunda vez do ano. Eu falei, então não vai ter mais, agora chega. Porque a regra também é essa aqui, né? O quanto mais in natura, melhor. Eu vou dizer que é tudo in natura? Não, eu não consigo 100%. Mas 90% a gente consegue. Uma coisa ou outra acaba sendo industrializada. Mas sim. eu tenho uma fazedora de pão aqui que ama fazer pão, que é a Maria Clara. Eu Ai, que tenho legal. uma que adora fazer bolo, que é a Ceci. Então, isso vai ajudando. Não vou dizer que eu não compro. Às vezes, precisa. Uma amiga minha dizia assim, olha, às vezes mais, é, é mais fácil você comprar um pão com mortadela e ter um ambiente familiar melhor do que você se matar para fazer uma comida e assim, tá gritando com as crianças, tá de bico com o marido. Então, a gente tem que parar para pensar. Muitas vezes resolve um pão com mortadela e tá todo mundo Com feliz. certeza. Do que você. E quando é exceção, é gostoso, é prazeroso, né? É Sim, exatamente é a sim, mesma coisa. É a exceção e a gente não é xiita, sabe? Assim, de vez em sim, quando tem. Então, a gente compra chocotone na época de chocotone, tem sempre algum sim. pão ou bisnaguinha, porque eu tô mais gosto, um Yakult, alguma coisa assim. E tá tudo certo, né? Tá Quando tudo tem, certo. é aquela alegria, assim. A gente nunca come, mas de vez em quando tem ali o pão com mortadela e queijo quentinho. Nossa, aí é o deleite, né? Então, Sim, é melhor estar todo mundo bem do que você ter uma super refeição, super bonita, super acabada, que a mãe tá acabada, que tá todo mundo chateado, que tá todo com mundo de cara certeza. feia. Então vamos como dizia minha amiga, vamos no pão com mortadela mesmo, que resolve, pelo menos a gente tá, o ambiente familiar tá melhor, né? Só que eu lembro só uma coisa a minha mãe também sempre fez muita comida, sempre foi aquela mãe de todo dia ali na cozinha e tal, mas eu amava quando era pequena miojo da Turma da Mônica de tomate. Era assim o meu prato da vida. Quando tinha, mas eu comia devagarzinho, sabe? Saboreando cada milímetro daquele miojo. E eu fazia aquele típico de criança. No final, eu lambia todo o prato e falava para ela que não precisava lavar, que o prato estava limpo. É bem assim mesmo. Olha, eles são tão danados aqui em casa que uma vez teve uma que teve que tirar o dente do siso. E ela não conseguia comer nada. Eu comprei sorvete, Danone, nada. Aí eu disse para um dos mais velhos, falei assim, vai até o varejão, filho, compra um miojo para ver se essa menina come.
alguma coisa, né? Porque não vai dar, já é o terceiro dia, eu não come nada. Ele falou assim, mãe, eu vou te dar o meu que tá escondido, mas depois você repõe pra mim, por favor. Eu falei, como assim tá escondido? Aí ele foi até uma panela, tirou o miojo. Eu falei assim, como você comprou isso? Ele falou assim, então, é que de vez em quando você manda eu ir até o varejão e aí eu já pego, já deixo escondido. Mas depois você me repõe, por favor. É amado. André, eu tenho um amigo aqui que ele tem 8 filhos. E assim, idades variadas, né? Algumas adultas, alguns pequenos. E ele fala que na casa dele tem a máfia do leite condensado. Sim, aqui em casa é a máfia do miojo, que não é possível. Ele fala que as crianças. Eu choro de rir. Ele fala que ele sai no tapa do leite condensado, que ele encontra leite condensado dentro do armário de roupa, no meio das meias. Assim, é uma loucura. Eu acho isso muito engraçado. E também, Thaís, a gente também alguém me perguntava dos temperos que a gente usa. Gente, a questão de tempero é questão de gosto. Às vezes eu gosto de um tempero que você não goste. Agora, uma coisa que não falta aqui em casa, que eu sou até meio viciada, e as crianças brincam que eu acabo colocando em tudo, é a tal da páprica, né? Eu adoro. A defumada, eu uso muito a defumada, mas eu tenho a doce, a picante. Então é uma coisa. E assim, combina com o quê? Combina com o que você gostar. Eu sempre brinco, o tempero é o que você gosta. É igual fala assim, né? Ah, esse vinho combina com isso. Eu gosto do vinho, eu como com o que eu quiser o vinho. É isso aí. Então combina com carne, combina com peixe, tanto faz com o que combina. É claro que a harmonia a gente sabe que sai melhor. Mas se eu gosto, paciência. Então, vai ser bom do mesmo jeito, vai ser prazeroso, né? Sim, sim. Então o tempero é um pouco de gosto. Não tem muito o que ver. Alguém dizia aqui, ó, eu gosto muito de pimenta do reino, então usa pimenta do reino. Se as pessoas na sua casa gostam, cúrcuma. Eu gosto muito de fazer legumes no curry, gosto muito de curry. Então você acaba tendo os seus gostos pessoais para tempero, né? Eu sou daquelas que tem o potinho de tempero lá na despensa e não me falta tempero, porque eu gosto de tempero. Eu também, não vivo sem. Aqueles básicos, né? Tanto que eu falo, meus potes de alho é desse tamanho, que eu bato e tofe alho, alho, alho. É isso mesmo. Então assim, eu tenho. Mas realmente, é o que você falou, é muito, muito pessoal, É né? muito, As é muito ervas, eu pessoal. gosto muito. Meu sonho também era ter uma hortinha, ter vários tipos de ervas diferentes, né? Pra colocar na comida fresca, uma delícia. Consegui um pouquinho. Agora a gente tem um pouquinho, mas ela não dura muito, viu? Porque eu uso muito e acaba. Não dá conta, né, André? Não dá conta, não. Thaís, como você faz, por exemplo? Você tem criança pequena, alguém dizia que a criança quer ficar geralmente no colo, e como você faz para cozinhar com essa criança? Bom, então, né? Isso daí é até um tema que as mães, né, falam muito. Acho que você também já recebeu, principalmente as mães de primeira viagem, né? Que às vezes só tem aquele bebê, não tem os outros maiores para brincar um com o outro, né? O bebê só quer cola, eu não consigo fazer nada. Assim, eu sou muito, até brinco que eu sou muito let it go, né? Sou muito desencanada e desde a época do Tomás, assim, o bebê nasceu, tudo bem, ó. Os primeiros meses, acho que até você, o pessoal é muito adepto de sling, né? Eu tenho também, para os primeiros meses, eu acho legal, mas assim, eu sempre curti muito, assim, o bebê conforto, né? Ali acoplado no carrinho, quando o bebê é pequenininho. Assim, mamou, beleza, mamou, arrotou, taco lá e levo com esse carrinho onde eu vou fazer as coisas da casa, eu tô com esse bebê do lado. Então eu levo pra cozinha do meu lado ali, ó, e vou cortando, vou cozinhando, vou lavando louça, vou limpando, tudo. Aí cresceu um pouquinho, 3, 4 meses. Vai pro chão, né? Então eu tô na cozinha cozinhando, eu boto o tapetinho do meu lado, no chão da cozinha, o bebê fica ali, eu dou uns negócios na mão dele, fica ali. Eu olho pra ele, faço nhenhenhen também e continuo, sabe? Eu só pego e o bicho pega mesmo, porque ali ele vai acostumando, né? A criança ela vai se adaptando ao ambiente. Você ainda tem muito mais experiência, né, nesse processo, mas eu faço assim, não tem essa de o bebê fez pega, não consigo fazer nada, meu Deus. Não. Aqui em casa também é a mesma coisa. Claro que quando eles são muito pequenininhos, às vezes é hora de amamentar, é hora da cozinha, então acaba dando uns bug que a gente tem que
saber se adiantar, né? E se sabe se a criança vai, na hora que você vai preparar o almoço, a criança vai ter que mamar, então ou o almoço vai ser, ou adianta o almoço, ou atrasa o Sim. almoço. Nos 3 primeiros meses é complicado. É. Mas eu sempre brinco que os 2 últimos filhos que eu tive, parece que eu nunca tinha tido filho, porque eles deram um trabalhinho para dormir, para tudo. Então eu amarrava bastante eles no sling, porque era como eu conseguia resolver as coisas, né? Até a minha felicidade foi quando eu aprendi a amarrar a criança nas costas, porque aí eu conseguia amarrar a criança nas costas e fazer o almoço. Aí para mim foi a realização. É bom também. Então esses 2 últimos acabou caindo um pouquinho, aprendi um pouquinho com esses dois, né? Que eu achei que eu já sabia tudo, que eu já estava assim, nossa, já era super escolado. Mas esses 2 últimos deram um bailezinho. E cada filho vem de um jeito, né? A gente fala, Sim, sim. ah, imagina, tiro de letra. Aí vem o outro, é outra história. Ah, totalmente diferente. Sabe que tem outra coisa também que eu acho vital, é aproveitar, assim, cada segundo da soneca. Já falei muito disso, né? As crianças pequenas tem muito sono ainda durante o dia, né? Então tem aquela soneca da manhã e a da tarde. A da manhã é muito produtiva para mim, para as coisas da casa. A da tarde eu reservo para eu ler, eu reservo para Sim, mim. sim. Soneca da tarde eu reservo para mim, para eu descansar, para eu ler, para fazer outras coisas. Mas a da manhã, nossa, eu boto aquela menina no berço e ó, eu saio. Aí, assim, bota a roupa para bater na máquina, tá batendo na máquina, eu já vou pra cozinha, já lavo a louça do café da manhã, já vou adiantando o almoço. 9 horas da manhã eu já tô fazendo almoço, né? Cortando Sim. legume. Tem que ser, né? Ô, Thaís, sabe que você falou uma coisa importante? Gente, eu não sei como funciona para vocês, mas para mim, assim, eu não consigo fazer nada na cozinha se minha cozinha não estiver em ordem. Ah, Então, eu assim, também. eu prefiro deixar assim tudo arrumadinho, todo lavado, aí eu começo a fazer. Eu Porque também. eu sinto assim, se eu começo a fazer na bagunça, nossa, aí eu me bagunço. Aí eu não sei onde está isso, eu não guardo tempero, eu não guardo isso. Se tiver organizado, o visual já me ajuda. Com Porque eu não certeza. quero bagunçar aquilo que eu arrumei, que é aquilo que eu tinha um trabalhão. Então, rende mais. Eu acho que se a gente começa com o negócio já em ordem, eu acho que rende mais. Você percebe isso? Primeiro é lavar a louça que ficou da última refeição, né? Sim, Passar um paninho, dar um trato no fogão e depois começar a próxima, né? Tem que ser assim sim. Sim. também. Às vezes que eu cheguei na cozinha, que eu estava super apavorado, que eu tinha que realizar o almoço e foi do jeito que foi assim, às vezes piores, pior refeição, pior organização, depois de uma refeição você acaba ficando 2 horas, 2 horas e meia para você conseguir colocar tudo em ordem. E esse tempo eu acho que é muito precioso, né? Que a gente não precisa gastar esse tempo desse jeito, mas é o que você falou. Enquanto tá ali refogando a carne, põe a roupa para bater, então, e a gente vai otimizando esse tempo. Sim, vai fazendo tudo. É vital, né? Eu acho que Deus deu pra gente essa coisa multitarefa, não foi à toa, né? Pra mulher que o homem não tem. Eu vejo que o meu marido, se eu pedir pra ele, imagina, gente. Falou, ó, leva o lixo pra mim ali fora e depois não sei o quê, não sei o quê. Ele parou na primeira frase, assim. Ele só lembra da primeira e olhe lá. Era pra levar o quê lá fora? Enquanto isso, eu já tô fazendo ali. Mas eu acho. Eu falo que o homem nunca seria capaz de comandar 5 bocas do fogão acesa, cada um em uma panela ao mesmo tempo, como a gente consegue, né? Da criança que chora, a máquina que apitou avisando que já parou de lavar. Exatamente. Então tem tudo isso. Mas como a gente tem bastante mãos para ajudar aqui em casa, então a gente tem que ter uma tabelinha que eu distribuo a função. Agora, nesse isolamento, foi precioso isso, que eu distribuí a função, porque a gente mora numa casa que não é uma casa grande, mas acaba sendo uma casa que muita gente morando, então tem que resolver muitas coisas, né? E a minha função sempre foi a cozinha e a lavanderia, né? Então eu tenho que delegar as outras coisas para Sim. poder ficar nessa cozinha, nessa lavanderia. E é engraçado que hoje um olhou para a despensa e falou assim: mãe do céu, que dia é o dia da compra mesmo? Que o negócio aqui tá feio, né? Eu falei, olha só, amanhã é o último dia do mês, então eu já vou realizar a compra. Ai, graças a Deus, essa despensa vai estar cheia.
E a gente, eu imagino você, porque a gente tem muito isso, né? E tem que ter uma organização assim de ver o que tá faltando e ir toda hora no mercado, né? E pega o carro e vai no mercado. E eu tenho muito isso, né? A gente tá sempre ali. Eu tenho até um bloquinho de notas no celular que enquanto eu vou cozinhando, tipo, nossa, o fermento tá acabando, fermento. Nossa, só tem 3 ovos. Aí eu vou juntando, porque assim, também você vai fazer a feira da semana. Mas sempre uma coisa aqui e outra ali tá faltando, né? Sim, com certeza. Tá Mas sempre você sabe, mas você sabe, Thaís, que esse isolamento até educou um pouco mais a gente, né? Porque como a assim. gente queria sair menos, queria já. Então, você consegue realizar uma lista mais completa, porque Exatamente. isso é um pouco assim, quer dizer, eu posso ir buscar, então eu vou anotando o que faltar, e é legal que você realiza com o que você tem. Olha, eu não tenho a tal da farinha, mas eu tenho outra farinha. Eu vou pôr a outra farinha que vai dar certo do mesmo jeito. Do Exatamente. mesmo jeito. Então, alguém queria fazer um bolo aqui em casa e eu não uso óleo, eu uso só azeite e manteiga. O óleo aqui em casa não tem. Mãe, mas a receita fala que tem que óleo. Eu falei, não, você põe manteiga, que é a mesma coisa. Mãe, mas é óleo, derrete a manteiga no micro-ondas, vai dar certo do mesmo jeito. E é verdade, é isso Então, mesmo. você aprende a fazer com aquilo que você tem. Porque Exatamente. esses tempos mais difíceis agora, ela acabou educando um pouco a gente desse sai toda hora, e isso gera um pouco, gera economia, porque quando a gente vai Nossa, buscar uma coisa, a gente não compra uma coisa. A gente não não, entra para comprar uma coisa. A gente, eu estou precisando disso, eu uso isso, uso aquilo, outro, e você vai pegando e você acaba gastando mais. E é uma agora, coisa verdade. fazia muito tempo que eu não conseguia realizar uma compra de mês, porque a compra mensal aqui em casa é maior. Então eu conseguia realizar de 15 em 15 dias. Então agora eu já consigo realizar a compra mensal. Claro que eu não consigo ir sozinha, que eu preciso de ajuda. Alguém vai ter que ir comigo, porque são 2, 3 carrinhos. E é Claro. possível realizar uma lista bem feita, um E é bem mais pensamento. econômico, né? Bem mais. Sim, É. assim, no começo era semanal, e aí a gente viu que estava gastando muito, passou a ser quinzenal, e agora nesse isolamento a gente viu que é tranquilamente, mesmo que é pesado, mas dá para ser uma compra mensal, e acabou, vamos esperar, não acontece nada, é óbvio. A gente brinca aqui em casa, acabou o papel higiênico, então a gente vai sair e vai comprar o papel higiênico, né? Agora, se acabou, sei lá, o fermento, vai ter que esperar um pouco. Então a gente Sim, calculou mal, da próxima vez a gente calcula direitinho e vamos sim. ver assim que a gente trabalha um pouquinho. E Isso é super importante, porque eu tenho muito isso, assim, eu tenho essa meta mesmo, de ir menos vezes no mercado, porque é isso que você falou, eu vivo muito na pele, assim. Ah, eu vou comprar, eu falo pro meu marido, vou ali, a Helena dormiu, vou ali rapidinho no mercado comprar uns legumes, porque eu tô sem legume. Eu volto, eu volto com o braço cortando, aí eu compro uma carne, aí eu compro um vinho, aí eu compro uma, sei lá o quê. Mas é isso, essa educação que a gente tem na lista, nessa compra mensal, ela educa economicamente, né? Que a gente consegue economizar muitas coisas pensando antes, né? Então é fácil fazer isso agora. A gente aprendeu, né? Ficar mais em casa, ter que realizar essas compras desse jeito. Olha, a gente vai uma vez por semana no varejão. Bom, Sim. então a gente tem que pensar. Amanhã não tem legumes, paciência, vai ter que comer sem legumes. É uma forma até de educar as crianças, porque senão toda hora você vai e compra, quer dizer, sempre tem, sempre não vai faltar. Eles aprendem um pouquinho, não vai acontecer nada se faltar um É dia uma verdade, salada, se verdade. faltar um legume. Eles aprendem um pouquinho, porque a gente nem sabe como vai ser o dia de amanhã, se a gente vai poder oferecer, se a gente vai poder oferecer. E acaba. Crianças fortes, né? Eles acabam crescendo fortes porque sabem que não tem, que vai ter que esperar. Mesmo que você tenha o dinheiro para comprar, esse fazer esperar é muito importante na educação das crianças, né? Com certeza, né? Para comida e para tudo, né? Todos os desejos, enfim, eles vão crescendo, os olhos vão crescendo para tantas coisas, né? E cada vez Para tantas. mais e a gente tem que dar uma baixada de bola. É até engraçado que eles vão, né? Não, mas o papai trabalha, mas tem dinheiro, nananã, e é importante mesmo, assim, né? Tá tudo bem, Sim, até se acabar a carne, vai comer ovo, não tem carne, sim, tá tudo certo. É assim igual mesmo.
eu gasto aqui em casa 8 dúzias de ovos por semana, né? Então, Nossa, porque eles, eles consomem muito ovos de manhã, e às vezes falta, então é ovos. a E hoje gente também, mesmo, bastante. hoje era o dia de uma limpeza mais profunda. Então, eu falei, gente, é o seguinte, hoje vai ser omelete, né? Então não vai ter jeito. Vai ter que ser o ovo, porque final de mês é a única coisa que tem, vamos esperar um pouquinho, né? E acontece o quê? Nada, né? É, Comem tá ótimo. feliz. E alguém me perguntava, Thaís, como que eu calculo uma refeição? Como você calcula uma refeição? Eu acho assim, você aprende a calcular diante da sua família, né? Você já Exato. sabe mais ou menos é, o que você gasta, quantos filhos você tem, se é só você em casa, você e seu marido. Então você aprende a calcular, é meio no olhômetro. Tem uma regra, existe uma regra, sim, que às vezes eu uso essa regra quando vem visita, quando vem alguém, mas você acaba calculando um olhômetro. Se você quer realizar uma refeição, almoço e jantar, então você sabe quanto de proteína você vai gastar, você sabe quanto de arroz você vai fazer. Então, quando eu casei, minha mãe me dizia assim: olha, faz assim, Andréia, mede uma xicrinha de arroz para cada pessoa. Então, aí sim, e acabou dando certo. É óbvio que você sabe que os filhos estão numa adolescência, vão comer mais, ou você vai receber uma visita que você sabe que come Isso, mais. Então, você tem essa medida, porém, você acrescenta um pouquinho mais. Mas ter isso, algumas medidas bases é interessante. Quanto uma pessoa come de proteína por dia? Em torno de exatamente. 160, de 180 gramas. Então, você consegue fazer o cálculo de quanto gastaria na sua casa, ou se vem uma pessoa a mais, você sabe direitinho como fazer essa refeição dar, né? Porque o que acontece é que a gente faz a mais, né? Nunca a gente faz a menos. Vem uma pessoa a mais, a gente dobra o arroz, não é assim? Exatamente. É engraçado isso, né? Porque quando na nossa família, nos nossos, a gente consegue ser assertiva de uma tal forma que, assim, hoje em dia eu não tenho desperdício, eu não jogo comida fora. Nunca, Sim, nunca sim. azedo um arroz, nunca azedo um feijão. Não, Sempre dá certinho. Nem que assim, ó, isso daqui, ó, tá quase ali na geladeira. Junta tudo, meu marido junta tudo no prato, come, acabou, a gente não tem problema com sim, isso, né? Come. Mas é engraçado mesmo, que quando a gente recebe visita, vai fazer um churrasco, aí você faz aquele exagero de arroz, de farofa, que você depois. Assim, eu aqui em casa, pós-churrasco, é uma semana comendo o arroz do churrasco, a maionese, a farofa, 2 semanas que dura. Eu até congelo coisas que eu não congelaria de tanto que sobra, como a gente exagera, né? Medo de sim. acabar com a visita, assim, mas em É, casa a gente realmente aprende, né? A gente pega o jeito, conhece as pessoas também que, até por sim. exemplo, quando a gente vai pedir ou fazer uma pizza, a gente sabe quanto cada filho nosso, Pessoa marido, come. come. Sim. Fulano come 2 pedaços, fulano come 3, fulano é um ogro, come 6 pedaços. Mas aqui, ó, é batata. Aqui eu tenho uns ogros, viu? Vou te contar. Uns adolescentes aqui, que aí às vezes eles querem disputar quem come mais, aí Ai, meu acontece. Deus. Mas, Prejuízo, então, né? A gente é, tem que mas, ver. mas o desperdício a gente, assim, evita ao máximo, ao máximo. Sobrou um feijão, tá quase para estragar, a gente vai virar uma sopa de feijão. Sobrou um arroz, vai virar um bolinho de arroz. Sobrou. Eu falo assim, ó, a quinta-feira é o dia das sobras. Então eu olho tudo que tem na geladeira, vai ser esquentado. Então vai ter que repartir, porque às vezes um fica na escola, come fora. Então o que está em casa vai comer aquilo porque não vai ter desperdício. Aqui Então em casa. acontece. Acontece uma vez ou outra de ter um pouquinho, óbvio que acontece. De você acaba jogando alguma coisa fora. Então, como que eu faço? Sobrou um bife. Ele vai para a geladeira? Vai, ele vai para a geladeira. Depois, no outro dia, ele pode virar uma. Porque não vai dar para eu servir um bife. Imagina a briga que vai dar por causa de um bife. Então, ele vai virar uma farofa, ele vai Faz ser um a carne. picadinho, enfim. Sim, ele vai ser a carne da sopa. Então, a gente vai. Vou juntando ali durante 2, 3, 4 dias. Eu Aí, quando eu faço vejo que isso está no também. limite, é a hora de aproveitar tudo. É. E E vamos eu lá, e não ouço, acontece nada, né? às vezes eu ouço pessoas falando assim, mas a gente só come comida fresca, ou só tem que fazer comida fresca, assim, a gente tem que entender um pouquinho desse conceito da comida fresca.
A gente cozinhar todos os dias, né, Andréia? Não quer dizer que a gente vai comer só aquilo que eu acabei de fazer. Não. Principalmente o arroz não é assim, né? O feijão não é verdade, assim. a gente cozinha todo dia sempre substituindo um ou outro elemento que acabou ali na refeição. Então, aí ainda tem a proteína para janta, mas faltou o legume. Então, eu tô fazendo legume agora. Aí amanhã acabou a proteína, mas ainda tem o arroz. Então, arroz eu não vou fazer agora, entendeu? Isso. Então, alguma coisa é novo, né? Alguma coisa é fresco, o resto a gente vai. Coisa fresca, nem que for o cheiro verde que você vai jogar. Sim, e assim, e dá para uma criança que, ai, às vezes eu paguei minha língua, viu? Porque eu tenho um oitavo aqui, o nono é bem enjoado, então eu dou uma engambelada nele. Então eu coloco eu disfarço um pouquinho, eu coloco um milho no arroz, coloco uma cenoura, para dar uma enganadinha e funciona super bem, além de ficar super nutritivo, né? Então a carne moída, ai, vai ter de novo, mãe, vai ter esse prato. Ah, não, mas esse é diferente. Então, eu coloquei uma berinjela, dei uma disfarçada, coloquei umas azeitonas, né? Então, Sim. eu começo a colocar nome nos pratos, principalmente para as crianças, né? Eu coloco frango não sei das quantas, né? Que as crianças já olham com o olho super chique. Frango é esse, mãe? Não, é um frango qualquer. Mas a gente consegue frango ou molho pesto, né? Pega o manjericão ali da horta, já bate com azeite, põe em cima do frango grelhado e acabou. Põe uma mussarela, põe no forno e acabou. É frango ou molho pesto. Então a gente consegue ir fazendo essas coisas e deixar uma aparência bonita, né? Porque eu acho que isso é importante. Não adianta você cozinhar o feijão e pôr a panela de pressão na mesa. Isso. Para uma criança, para um adulto também, mas para uma criança entra pelos olhos, né? Às vezes as mães perguntam, ai, eu tenho uma criança que não come, mas como que tá essa apresentação? Tá bonitinha, tá? Tudo bem, a sua panela pode ir a panela na mesa, não tem problema nenhum, mas vamos lá, vamos caprichar um pouquinho. Né? Você sabe que essa semana, André, eu tava falando com a minha cunhada, né? Que ela tem a filha de 1 ano e meio, a Helena de 1 ano. E a gente reparou que a apresentação do pratinho do bebê, da criança, faz ela querer comer ou não, abrir a boquinha para receber. Então, sabe assim, aquela tendência, por exemplo, a gente põe no cantinho o arroz, no cantinho o feijão, no cantinho a carne moída e no cantinho o legume colorido. Se você cata aquilo e faz uma maçaroca e vira um marronzão, assim, aquela cara de criança a criança olha para aquilo, ela não quer abrir a boca para receber. É real. Se você deixa bonitinho, ela olha com interesse. Eu vejo isso da Helena todos os dias. Hoje eu tava comendo guacamole no almoço, que eu fiz lá com um abacate que ia estragar, fiz uma guacamole. E tava comendo a guacamole ali e dando a comida dela. Ela olhou pra guacamole, tipo... Aí eu fui dar a comida dela, ela olhando pra guacamole. Ela achou colorido, interessante, ela queria guacamole. E eu dei, ela comeu. Sim, sim. Porque a gente tem que ir fazendo isso, porque inclusive essas papinhas que a gente bate tudo junto, é complicado, porque a criança acaba não sentindo o sabor de tudo e né, é pequenininho que eles vão começar a desenvolver o paladar, né? Se você acaba dando uma coisinha separada, um caldinho de feijão, que você põe uma batatinha e você coloca do lado, então você dá uma coisa ou outra, eles vão tendo um paladar e isso para o futuro é importante, porque senão fica aquela criança que não gosta de nada, que não come nada, que aí você tem que ficar disfarçando, né? Quantas mães têm que acabar pondo a salada no meio do arroz e feijão para a criança não ver, enfiar na boca para... Então, isso é muito ruim, né? Então, pode passar batido, mas a preocupação de apresentar mesmo os alimentos tem que ser agora, tem que ser na introdução alimentar mesmo, no primeiro ano de vida. Isso vai fazer diferença. Nossa, depois, às vezes, a infância inteira, aquela criança difícil, né? Que não come, que não aceita nada. E assim, a gente tem que aliar a praticidade com essa necessidade também de ensinar e educar o paladar da criança, né? Tem que pensar com certeza. Então, a papinha que a gente faz, nutritiva, gostosa, mas que é junto e misturado, ajuda? Sim, claro. Não quer dizer que não é gostosa. A papinha que eu faço pra Helena é muito gostosa. Sim, com certeza. Temperinhos, fica uma delícia. Mas não adianta você achar que a criança tem que
de segunda a sexta, sabe, no almoço e na janta comer aquela papinha tudo junto e misturado, né? Dá o Sim, às vezes. brócolis, dá a Isso. cenourinha, dá a comidinha, né? Varia, tem que variar. Varia um pouquinho, lógico que quando eles são pequenininhos, no começo você vai dando e depois vai oferecendo, né? Que ele veja a cor de uma cenoura, que veja Isso, o pezinho do brócolis, né? Porque senão, toda vez que você dá amassada, a criança não tem nem noção e vai crescendo assim, porque é mais fácil? Lógico que é. Não vou dizer que não sim, é. Porque você tá ali na correria, você dá para a criança, mas tá ali no cadeirão, vai, dá um pedacinho de brócolis, mostra uma isso. cenoura, quando você vai fazer a introdução da fruta, então mostra o que é uma banana, mesmo Isso, que você isso. amasse a banana e vai dar para a criança, mas ela viu você descascando, viu você amassando. Isso é importante, essa Faz apresentação é parte, né? E eu importante. acho que a mãe tem esse desafio muito grande, né? Na neura de não suja, não bagunça, não tira as coisas do lugar, mas É, para você educar, para você não é assim, colocar né? bons hábitos no seu filho, faz parte. Você Faz tem que parte. saber equilibrar os pratos. De uma hora olhar para a sujeira e falar, tudo bem, Mas depois deixa. eu limpo. Tá tudo certo, não dá para entrar na neura de não, vai ser só aqui dentro do meu Isso, controle. isso com tudo, né, Thaís? Com brinquedo, com. Tudo, É tudo. óbvio que você tem que ensinar a guardar, mas às Isso, vezes a gente fica nervosa de ver aquela bagunça, de ver aqueles legos jogados, isso. quer resolver a situação. Não, guarda, ninguém brinca com mais nada. Se É, for assim, ninguém vai não brincar com nada mesmo. Porque a bagunça vai existir, a sujeira vai existir, isso daí sim, faz parte de uma exatamente, família, faz parte de uma educação, não tem jeito, não tem. exatamente. Muitas vezes você tem que fazer vista grossa pro bem da família mesmo, né? Porque E né, é se você é também neurótico, não dá. E também não é a dá. alegria e a vida da casa, né? Se você Sim, só enche as crianças de regras e aquela coisa muito. sim. Cadê, né? Muito, Todo mundo vive ali, né? Tipo, com uma medo, tensão muito grande, né? É isso, isso. né? Não E é. Olha, enfim, alguém me perguntava também de lavanderia, mas eu falei que a gente não vai falar de lavanderia, porque a gente pode fazer uma outra live e nossa, falar. pode fazer 1000 lives, né? Cada assunto vai até amanhã. Porque outro dia você colocou um vídeo de você colocando a roupa no varal, dobrando, não sei o quê, que não passa Isso. roupa. Falei, gente, eu acho que eu vou fazer um vídeo desse para todo mundo ver que eu não passo roupa aqui em casa, eu não tenho condição de passar roupa. Não, imagina você passando roupa dessa galera aí, sem condição. Só é a roupa social que é passada, o resto, do jeito que sai da máquina, vai para o cabide do varal e acabou, e vai para o guarda-roupa. E ninguém percebe, tá tudo Tá muito, ótimo, muito bem. exatamente. E aquele amassadinho ali, quando você veste, termina de desamassar, tá ótimo. Ó, você sentou, pronto, já resolveu o problema. Exatamente. Assim, Thaís, está super gostosa essa live, mas eu acho que temos que encerrar um pouquinho e a gente vai voltar, quem sabe, falando a Thaís falando das roupas dela maravilhosas, então deve ter dicas de como lavar, de como não Ah, passar, né? e você também, nossa, enfim, a dinâmica familiar, a gente pode marcar até outra para falar um pouco de toda a dinâmica da casa, né? Como as crianças te ajudam, eu acho isso uma coisa super legal, né? De ver, as crianças estão crescendo, como começar a dar coisas para elas fazerem, né? Elas participarem Sim, dessa dinâmica da casa, a é. responsabilidade é uma coisa que me interessa muito, né? Que eu tenho um filho que já está crescendo, enfim, acho muito legal. A gente pode marcar para falar sobre isso outro. Outro dia eu coloquei um post porque eu tava tentando. Eu tenho um aqui que é meio molão, sabe? Então a função dele nesse isolamento foi pegar o cocô do cachorro. Então eu falei, Ai, não foi fácil. coitada. Não, mas e assim, ganhou ponto por isso, e se sentiu super importante. Nossa, mãe, eu sou forte, né? Eu falei, isso, você é forte. Então a gente vai tentando e aprendendo com várias pessoas que a gente acompanha, a gente aprende uma dica aqui, uma dica lá. Olha, Thaís, está me avisando aqui que a gente tem só alguns segundos, não Ah, vai cortar. Então vamos encerrar. Muito obrigada obrigada a você. por você ter aceitado essa live. Olha, sigam lá as receitas da Thaís, que são maravilhosas, né? Obrigada, André. Foi maravilhoso. A gente marca uma próxima depois. Uma próxima. Um beijão, tá? Um beijo. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.